Mãe sequestrada revela segredo chocante ao reencontrar filha que nunca conheceu. Clara não conseguia acreditar no que via. A porta da oficina velha rangeu ao abrir, revelando um ambiente carregado de lembranças e poeira. No canto, uma figura magra e delicada, cabelos desgrenhados e olhos cansados, a encarava. Era Beatriz, sua mãe. O coração de Clara disparou. A mulher que ela buscou por tantos anos, aprisionada por um destino cruel, agora estava ali, diante dela. O olhar de Beatriz era profundo, transmitindo uma mistura de amor incondicional e um desespero que não passava despercebido. Mãe, a palavra saiu como um sussurro, quase um milagre. Com um gesto lento, Beatriz avançou, suas mãos tremendo quando finalmente se tocaram. A emoção era palpável. Clara notou as lágrimas escorrendo pelo rosto da mãe, e o nó na sua garganta se apertou. Cada segundo parecia uma eternidade. A alegria daquela reunião era ofuscada por uma sombra de mistério que pairava entre elas. Eu não sou apenas sua mãe, Clara, Beatriz começou. Sua voz era baixa, quase um eco. Eu sou a última de uma linhagem ancestral que guarda um segredo. Um mapa para um tesouro perdido. O quê? Clara ficou em choque. Tesouro? Segredo? Sua mente girava. Isso soava como um filme de aventura que ela sempre sonhou, mas agora era real, e o medo a envolvia. Beatriz a puxou para mais perto, como se o gesto pudesse protegê-la do perigo que já podia sentir no ar. Precisamos sair daqui, eles estão vindo. A urgência na voz da mãe enviou arrepios pela espinha de Clara. Um barulho interrompeu o momento. Passos apressados no corredor. Clara se virou, o coração na boca. Uma sombra imponente surgiu na entrada da oficina. Um homem de terno escuro, com olhos que pareciam devorar a alma. Ele está aqui para te encontrar, Beatriz, disse, quase com um sorriso cruel. Você realmente achou que poderia escapar? O mundo fora daquelas 4 paredes estava se tornando um pesadelo. Clara sentiu a adrenalina subir, enquanto Beatriz tentava puxar Clara para um canto escuro da sala. A mente da jovem corria. O que ela deveria fazer? Seguir o chamado do tesouro escondido pela mãe ou proteger a única família que havia encontrado? A dúvida apertava. Seu peito. Beatriz, vendo o terror nos olhos da filha, disse: Confie em mim, temos que ir agora. Mas antes que pudessem agir, o homem deu um passo à frente. Sua presença era opressora. Vocês não podem fugir do que é seu por direito, Beatriz. O ambiente parecia mudar, uma tensão crescente que quase podia ser tocada. E a voz de Beatriz se elevou. Você não vai me levar de novo. O mistério daquela linhagem antiga e do tesouro esquecido pairava sobre as duas. E Clara sentiu o peso da história que finalmente começava a se revelar. Quando estava prestes a gritar, um papel voou pelo ar, aterrissando aos pés de Beatriz. Ela se agachou para pegar o aviso enigmático, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. As palavras escritas nesse pedaço de papel mudariam tudo o que conheciam. O passado, aparentemente, não estava tão enterrado assim. E o que viria a seguir era algo que Clara nunca poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O papel no chão parecia brilhar com uma luz própria, enquanto Clara sentia seu coração acelerar. O olhar de Beatriz estava fixo nas palavras inscritas, uma expressão de horror crescendo em seu rosto. Não, não pode ser verdade.
ela murmurou, as mãos tremendo. Clara se aproximou, tentando ver o que estava escrito. Ao se abaixar, uma palavra a atingiu como um soco no estômago. Traição, mas não era apenas isso. A mensagem era um aviso, um recado de alguém que Beatriz conhecia muito bem. As letras formavam a ligação entre sua mãe e o homem na porta. Eles estão perto demais. Você sabe o que precisa fazer. Não confie em ninguém, dizia a nota. Um frio percorreu a espinha de Clara. O homem ainda estava ali, como uma sombra ameaçadora, e a tensão na sala era sufocante. Beatriz olhou para Clara, seus olhos cheios de pânico e desespero. Você não pode saber disso, Clara. Isso não é algo com o qual você deve se envolver. Como assim não é? Eu não sabia nem que você estava viva. E agora tenho que lidar com um tesouro, com segredos. Este homem que parece saído de um pesadelo. O desespero da jovem estourou em forma de grito, ecoando pela oficina empoeirada. Beatriz deu um passo para frente, seus olhos brilhando com lágrimas. Clara, a verdade é mais complexa do que parece. Eu não. Apenas guardei um segredo. Eu o protegi de você. Essa não é uma história de aventura e herança. É uma maldição que pode levar à nossa morte. Aquela revelação foi um golpe. Clara ficou paralisada. A ideia de uma maldição, algo tão sombrio, inundou seus pensamentos. O homem do terno escuro estava se aproximando lentamente, a expressão revelando prazer maligno. Eu sempre soube que ela não poderia ficar longe por muito tempo. E agora, Clara, você será uma parte disso. Você não pode escapar do seu destino. Clara trocou olhares com Beatriz, percebendo a verdade em seus olhos. O homem não era apenas uma figura do passado. Ele era parte de algo muito maior. Algo que usava a relação das duas contra elas. O que você quer dizer com parte disso? O que você fez, mãe? A voz de Clara tremia, mas a determinação começou a surgir. Beatriz hesitou, como se o peso de várias vidas estivesse em suas costas. Eu tive que tomar decisões difíceis. O tesouro que estamos procurando é mais do que riquezas. Ele contém o poder para mudar tudo. E eu fiz um pacto que agora pode custar a vida de você e a minha. Eles vieram cobrar o preço. O homem riu, um som baixo e ameaçador. Exatamente, Beatriz. Você deveria saber que pactos são como cadeias. Uma vez que você está preso, não há como escapar. E Clara, você não fazia ideia do que estava por vir. A tensão na sala atingiu um pico. Um grito distante cortou o ar. Um pânico. Em um movimento rápido, Clara puxou Beatriz para perto. O que está acontecendo? Quem são eles? Enquanto falava, o chão começou a vibrar sob seus pés. O homem sorriu, e nesse sorriso havia uma fúria incontrolável. Eles vêm pela verdade, e vocês não podem se esconder. Uma explosão ensurdecedora causou um estremecimento nas paredes da oficina. Clara sentiu o chão ceder sob ela, uma sensação de desespero tomando conta. Em meio à confusão, Beatriz segurou a mão de Clara com força. Você precisa lembrar, por mais difícil que seja, confie em seu instinto. Nem todas as verdades são o que parecem. A estrutura estava desmoronando, e Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Com o passado se revelando em pedaços, uma pergunta ressoava em sua mente. Seria esse homem realmente o inimigo? Ou haveria algo ainda mais sombrio envolvido? O chão tremia sob seus pés, enquanto Clara olhava fixamente para a nota no chão. A palavra traição ecoava em sua mente. Mas havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia entender. O homem estava cada vez mais próximo. E a tensão era como uma corda prestes a se romper. Beatriz parecia perdida, sua expressão oscilando entre medo e uma determinação misteriosa. Clara, precisamos ir, agora! Ela puxou a filha para trás, mas o espaço estava se fechando, e o homem de terno escuro sorria, como se estivesse apenas esperando por esse momento. Vocês acham que podem escapar? Ele zombou.
sua voz soando como um veneno espalhando-se pelo ar. Eu sou a chave para isso tudo. E você, Clara, vai entender seu lugar logo logo. O ambiente estava se tornando claustrofóbico, mas mesmo em meio ao caos, algo dentro de Clara começou a se agitar. O que você quer dizer com seu lugar? O que você fez, mãe? A voz de Clara se quebrou, um impulso de desespero e raiva. Beatriz hesitou, sua expressão mudando gradualmente de pânico para uma fúria silenciosa. Eu não fiz nada. Eu apenas fiz o que era necessário para te proteger. Com os olhos raiados de uma luz intensa, ela finalmente piscou para o homem. Matias, isso não é sobre nós, é sobre Clara. As paredes da oficina começaram a soltar o cheiro de madeira apodrecida e Clara engoliu em seco. Matias? O nome soou como uma maldição, uma sombra do passado. Matias? Você está envolvido com ele? Sua mente girava, tentando conectar as peças. O que você acha que fez, Beatriz? Você sempre foi fraca. Matias riu, um som gélido e cruel. Ele deu um passo à frente e a sombra dele parecia se alongar, engolindo o espaço restante. Você me traiu quando decidiu sair da linhagem. Agora é hora de enfrentar as consequências. Um estalo, uma luz ofuscante. Algo se rompeu no ar, fazendo Clara encarar Matias com um novo entendimento. Você é parte disso. Você é o P de tudo isso. Beatriz sacudiu a cabeça, desesperada. Não, Clara, ouça-me. Matias não é quem você pensa. Ele não está aqui para nos salvar. Ele quer usar você. Antes que pudesse processar tudo, o chão sob eles tremeu novamente e uma parte do teto desabou, criando um estrondo ensurdecedor. Clara e Beatriz foram lançadas para trás e a escuridão tomou conta por um instante. Quando a poeira assentou, Clara se levantou, mas a dor a paralisou momentaneamente. E então, o choque. Ela olhou para o lado onde Beatriz estava, e a visão a fez sentir como se o mundo tivesse girado ligeiramente fora do eixo. Lá estava Beatriz, mas não como Clara conhecia. O queixo dela se movia de forma estranha. E no instante seguinte, Clara viu algo que não podia acreditar. O brilho nos olhos de Beatriz havia desaparecido, substituído por um vazio. Foi você quem trouxe isso tudo, Beatriz. Matias murmurou, sua voz agora um sussurro de triunfo. Você é o elo mais fraco. Clara, a verdade é que sua mãe é a verdadeira guardiã do tesouro, mas a linhagem que ela protege não é o que você imagina. É um ciclo de poder, e ela falhou. O coração de Clara parecia afundar. O que Matias estava insinuando? Beatriz, sua mãe, não era quem ela pensava? Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, sentindo que o mundo havia desmoronado mais uma vez. Aqui estava ela, enfrentando a revelação de que sua própria mãe pode ter sido a vilã da história. E tudo o que acontecerá a seguir começou a parecer um labirinto sem saída. O olhar de Beatriz, antes de pavor, agora estava se solidificando em algo mais. Uma calma que soava quase ameaçadora. O que você está escondendo de mim? Clara perguntou, a raiva crescendo. As verdades tortuosas estavam se acumulando e ela não sabia em quem confiar. O pânico crescendo na sala agora parecia um eco das revelações que estavam por vir. A resposta de Beatriz foi um sussurro, tão baixo que Clara mal ouviu. Você sabe que não posso te contar, Clara. Isso é muito mais do que apenas nós. E com um último olhar, cheio de significados não revelados, as trevas voltaram a reinar, e Clara percebeu que a reviravolta final da história estava apenas começando. O que mais lhe seria revelado? O passado não estava enterrado. Estava prestes a emergir de uma maneira que mudaria tudo para sempre. O chão tremia sob os pés, enquanto Clara observava Beatriz, agora com uma expressão que misturava desespero e determinação. A atmosfera estava carregada,
e os gritos assustados de Clara reverberavam como ecos em seus ouvidos. O homem, Matias, continuava a se aproximar, suas intenções se tornando cada vez mais claras, como um predador circundando sua presa. Você não pode confiar nela, Clara. Matias continuou a zombar, sua voz um veneno. Beatriz fez escolhas que nos trouxeram até aqui. Ela se considera uma heroína, mas a verdade é muito mais sinistra. O coração de Clara disparou. O que ele estava insinuando? Um frio percorreu sua espinha. Você está mentindo. Minha mãe nunca faria algo assim. O lugar estava tomado por uma tensão palpável, e Clara sentiu a urgência crescentemente pressionando seu peito. Você sempre a defendeu. Matias deu uma risada sarcástica. Mas e se eu te contar que ela não é quem você pensa? O tesouro não é apenas uma riqueza. É uma chave, Clara. A chave para o legado que ela deveria guardar a todo custo. E enquanto você está aqui, presa a ela, o mundo lá fora está prestes a desabar. Nesse momento, uma fissura se abriu em Clara. O que você quer dizer com isso? O que ela escondeu? A briga interna entre a lealdade à mãe e o medo pulsava dentro dela, como um conflito de vontades. O olhar vazio de Beatriz a perturbava mais do que as palavras de Matias. Beatriz então gritou, sua voz cortando a tensão. Clara, por favor, você não tem ideia do que está em jogo. Eu fiz o que tinha que fazer. Estava tentando te proteger da verdade. E naquele instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. O chão se partiu e Clara viu luz ofuscante, acompanhada de um ruído ensurdecedor. A estrutura da oficina estava desmoronando e a poeira subiu como um manto, engolindo tudo ao redor. Clara perdeu a visão por um instante, mas a pancada na realidade a trouxe. De volta, quando a poeira assentou, ela estava em um lugar diferente, rodeada por fragmentos de madeira e trechos da velha oficina. Matias, que antes estava próximo, agora estava a uma distância inquietante, e o que era ainda mais surpreendente, Beatriz não estava ao seu lado. O que aconteceu? O coração de Clara disparou novamente. Beatriz! Ela gritou, sondando o espaço em meio aos destroços. Os olhos de Matias brilhavam de um modo que a deixava nervosa. Você realmente acha que ela estava sendo honesta com você? Matias tornou a se aproximar, com um sorriso confiante que trazia um arrepio no ar. Ela sempre soube o que estava em jogo, e agora você é a única que pode parar isso. Se não o fizer, algo terrível acontecerá. Clara engoliu em seco, lembrando-se da troca de olhares entre ela e Beatriz. O que você fez com ela? Onde está minha mãe? A voz dela soou mais forte, mas a incerteza apossava-se de sua mente. Matias apontou para uma porta no fundo da oficina, que Clara nunca tinha notado antes. Ela está lá, Clara. E essa é a última chance de você descobrir a verdade. Mas cuidado, há muito mais em jogo do que só o tesouro. Existe um sacrifício que a linhagem exige. Um calafrio percorreu Clara. A ideia de abrir aquela porta a aterrorizava, mas a única chance de entender o que realmente estava acontecendo poderia estar ali dentro. E com um gesto desesperado, ela começou a se dirigir para a porta quando ouviu sussurros. Não de Matias, mas de uma voz familiar. Uma melodia de esperança e desespero. Clara, um eco suave. Confie em mim. O que você encontrará mudará tudo. No mesmo instante, a porta se abriu, revelando uma luz intensa. Clara hesitou, a dúvida transbordando. O que verdadeiramente estava em jogo? O que ela descobriria? O olhar de Matias refletia uma expectativa sombria, e ela se perguntou se, ao cruzar aquela porta, seu mundo se desmoronaria ainda mais. Os sistemas de sua vida estavam prestes a entrar em colapso de uma forma que ela nunca dissera. Enquanto se aproximava da luz, Clara se perguntava se a verdade era mesmo o que ela queria, se poderia suportar as revelações que poderiam surgir de lá. E nesse momento uma pergunta pairou no ar. O que mais seria revelado nessa jornada? E que segredos seriam desenterrados, colocando tudo aquilo que ela conhecia em risco? Enquanto Clara hesitava diante da porta, uma energia estranha emanava do espaço iluminado. A voz familiar que a chamava parecia tão próxima, tão real, que ela se sentiu compelida a avançar. Confie em mim, repetia a voz.
Era como se um fio invisível a puxasse para frente. Clara respirou fundo, a adrenalina correndo por suas veias. Cada passo em direção à luz parecia um ato de coragem, mas também de completa vulnerabilidade. Ao abrir a porta, uma onda de calor a envolveu. O que ela encontrou do outro lado fez seu coração disparar ainda mais. Não era um quarto típico, mas um espaço vasto, cercado por estantes que pareciam se estender até o infinito. Livros empoeirados, mapas antigos e artefatos de diferentes épocas estavam jogados por todo lugar. E no centro, uma mesa de madeira antiga, onde um diário estava aberto, como se estivesse esperando por ela. Mas antes que pudesse se aproximar, um grito cortou o ar. Era Beatriz. Ela estava no chão, lutando contra Matias, que a segurava com força. Clara congelou. Mãe! A palavra saiu de sua boca como um eco desesperado. Ao mesmo tempo, as verdadeiras intenções de Matias começaram a se desenhar em sua mente. Clara não podia acreditar no que via. Mãe, sai daí! Ela gritou, mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Uma luz ofuscante emanou do diário, inundando a sala com uma claridade intensa. Matias, ao perceber, lançou um olhar de pânico que não se lembrava de ter visto antes. Ali, no meio da batalha entre Beatriz e ele, algo se quebrou. De repente, uma onda de energia percorreu o ambiente. A luz começou a girar como um redemoinho, e Clara se viu sendo puxada. No instante seguinte, um brilho iluminou a sala, e tudo começou a tremer. Clara fechou os olhos, sentindo-se como se estivesse flutuando. Um silêncio profundo a envolveu, antes de um impacto surdo. Quando ela finalmente abriu os olhos, estava numa sala diferente. O ar era gelado, e, ao redor dela, não estava Matias, mas uma figura majestosa, de aparência antiga. Era uma mulher com traços familiares. Clara sentiu seu coração parar por um momento. Quem é você? Perguntou, confusa. Sou sua avó, Clara, respondeu a mulher, com uma voz suave, mas poderosa. O tempo pareceu congelar. Você não compreende, mas a verdade sobre sua linhagem vai muito além do que imagina. Matias não é o inimigo que pensa. Ele está aqui para te proteger, e eu sou a responsável pelo que aconteceu. Clara estava em choque. Como? O que você quer dizer? A mente dela estava em chamas. Eu não posso confiar em ninguém. Matias, ele estava lá, prestes a levar sua mãe. Não, ele estava tentando impedir que você seguisse o mesmo. Destino que eu, disse a avó, sua expressão grave. A maldição não é apenas sobre vocês, é sobre a linhagem. Uma força que estamos condenados a enfrentar. Você é a chave para quebrar isso. As palavras lamparam a esperança e o desespero em Clara. O que você espera que eu faça? A voz dela tremia. Não sabia se estava pronta para aquilo. A verdade estava se descortinando, mas as informações pareciam demais para suportar. Você tem o poder que precisa, Clara. Sua mãe e eu fizemos escolhas difíceis, mas você não precisa repetir os mesmos erros. O tesouro é uma escolha. Pode trazer devastação ou salvação. Mas primeiro, você precisa entender o que significa ser parte dessa linhagem. Nesse momento, uma fissura surgiu. No chão, fazendo Clara tropeçar, o medo disparou como um foguete em seu peito. O que está acontecendo? Ela gritou, enquanto o espaço ao redor começava a se fragmentar. Você precisa decidir agora, a avó disse, sem hesitar. O que escolher, Clara, definirá o futuro de todos nós. Mas antes que pudesse responder, Clara sentiu um puxão, um retorno ao caos da oficina. Vi a figura de Matias de volta, sua expressão de intensidade e determinação. Você precisa vir comigo, ele gritou, enquanto o ambiente em volta deles estava desmoronando. Clara se virou, o coração partido. Por que você não me disse a verdade? A razão pela qual sou importante. Porque essa verdade pode te destruir. Matias exclamou, olhando para ela com uma intensidade que quase a fez desviar o olhar. Mas você precisa saber, Clara, sua avó não é quem parece ser. E nesse instante,
tudo começou a fazer sentido. O sussurro de traição nas palavras de Matias. O choque gelou o ar. Uma reviravolta devastadora. Clara estava no centro de uma história muito maior. E cada escolha que fizesse poderia não só mudar seu futuro, mas também o de toda a linhagem. E o que ela faria agora parecia não ter retorno. Com a expectativa crescendo e o chão se partindo sob seus pés, Clara se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. O futuro da família, a verdade sobre o tesouro e a pergunta que ressoava: quem realmente era ela? E tio Egado estava prestes a herdar. Enquanto Clara hesitava diante da porta, um frio percorreu sua espinha. O olhar de Matias, cheio de urgência, a desorientava. Você precisa vir comigo, ele gritou, sua voz tingida de pânico. O chão tremia sob seus pés, uma fissura se ampliando logo à sua frente. O redemoinho de energia parecia engolir tudo ao redor. Matias, eu não posso! Clara gritou de volta. Beatriz, com sua expressão de desespero, desaparecida. Onde está minha mãe? Matias lançou um olhar furtivo para a porta iluminada. Ela está em perigo, Clara. Precisamos sair daqui agora, ou seremos consumidos juntos. O tom dele claramente indicava que a situação não era uma mera opção. A estrutura da oficina estava desmoronando. O ar se tornava rarefeito e um sentido de urgência crescia. Ainda não sei em quem confiar, Clara gritou, a confusão girando na sua mente. Nesse exato momento, uma explosão estourou atrás dela. Um estrondo ensurdecedor que parecia rasgar o espaço. Clara se virou a tempo de ver a porta se fechar com um estalo, mergulhando tudo em sombras. A luz parecia escorregar por entre seus dedos, e a visão de Beatriz, lutando, evaporou como um sonho. Vá, agora! Matias gritou, puxando-a. O espaço ao redor se desintegrava, e a sensação de estar presa em pesadelo a acordava para a realidade. Era como se uma mão invisível a estivesse sufocando. Conforme eles corriam juntos, Clara sentiu aquelas respostas pulsando dentro dela, e uma pergunta havia se tornado insuportável. Quem era Matias realmente? Eu não confio em você, ela vociferou, enquanto a poeira subia ao seu redor, engolindo tudo. Contudo, a necessidade de escapar era maior do que o medo que sentia dele. Você não tem escolha. Matias respondeu, determinação em seu olhar. A verdade sobre sua mãe é tão mais complexa do que você pode imaginar. E no meio disso tudo, Clara parou. Uma epifania. Agora você me diz a verdade. O que Beatriz realmente esconde. De repente, ele hesitou. O olhar que lançou a ela fugiu da intensidade. Ele parecia em conflito, mas, ao mesmo tempo, um cruel sorriso brotou em seus lábios. Você realmente acha que está pronta para isso? E antes que pudesse responder, as paredes começaram a vibrar como se estivessem em uma tempestade. Clara olhou para o rosto de Matias, e tudo mudou em um único segundo. Herança, segredos, um eco distante trouxe lembranças de sua infância, das histórias que havia ouvido sobre sua família. E naquele momento a peça começou a se encaixar. Matias, o nome soou diferente em sua boca. Você é parte de tudo isso? A ruga da expressão dele se aprofundou. Sou mais do que você sabe, Clara. Seu tom se transformou. Agora era uma mistura de confiança e arrogância. Eu sou seu verdadeiro pai. As palavras cortaram Clara como uma faca afiada. O mundo parou. O que ele disse ecoou em sua mente, ressoando em falsetes que quebraram a realidade. Ao seu redor. O quê? Não, isso não é possível. Ah, mas é. Sua mãe nunca lhe disse. Nunca quis que soubesse. Não era seguro. E agora, com a linhagem em perigo, eu sou a única coisa que pode te salvar. Olhos arregalados. Clara lutava para compreender. Salvaguardar o quê? A maldição? O tesouro? A voz dela tremia, cada palavra carregando o peso de uma verdade insuportável. Não é apenas isso, Clara. É sobre o que você pode ser, como a guardiã do que está para acontecer. Matias se aproximou, o ar ao redor deles carregado de tensão.
Você tem um poder que nem mesmo sua mãe entende por completo. E enquanto seus corações batiam em um ritmo desenfreado, uma segunda explosão abateu-se sobre elas, tornando tudo mais caótico. O chão parecia se abrir, como se tudo o que era familiar agora estivesse desmoronando. Clara sentiu seu corpo ser erguido, enquanto tudo ao redor deslizava para longe deles, um abismo se formando sob seus pés. E ainda assim, a revelação sobre sua verdadeira linhagem queimava em sua mente, seu significado se entrelaçando em sua essência. Matias, não! O que você quer de mim? Clara gritou, tentando alcançar a lucidez em meio à tempestade emocional. Mas Matias apenas sorriu, com um brilho maligno nos olhos. Você terá que descobrir por si mesma. O cerco está se fechando, e a verdadeira batalha está prestes a começar. E com isso, o chão desabou. Clara desapareceu nas sombras, engolida por o escuro que pulsava atrás de relances de luz, enquanto Matias a observava, sorrindo, como se soubesse exatamente como tudo terminaria. E a única coisa que restava a Clara era a pergunta: seria ela realmente parte da maldição ou poderia ser a chave para a salvação? Clara caiu, o chão desmoronando sob seus pés. A luz pareceu se apagar ao seu redor, e tudo na sua mente girava em um redemoinho de emoções e pensamentos. Seu verdadeiro pai ecoava em sua cabeça. Como assim? Era demais para processar. Quando o chão finalmente parou de tremer, Clara se viu em uma nova sala. O ar estava denso, quase insuportável. Havia algo diferente. Até podia sentir uma presença, uma energia. Até que a luz iluminou o espaço, revelando figuras conhecidas. Um grupo de pessoas estava reunido e o coração dela disparou ao reconhecer cada uma delas. Amigos da infância, antigos vizinhos. Mas como? Clara, você precisa entender! Gritou uma voz familiar. Era Letícia, sua melhor amiga. O que é que estava acontecendo? Os rostos dela exudavam preocupação enquanto se aproximavam lentamente. Não acredito no que ele disse. Não confie em Matias. Mas e se ele tiver certo? A pergunta saiu antes de Clara pensar. A confusão entregava os pontos de sua sanidade. A verdade estava escapando como água entre os dedos. Letícia, olhos cheios de lágrimas, fez um gesto de negação. Clara, ele está tentando te manipular. Ele é um mentiroso. A urgência na sua voz era palpável, como se o mundo estivesse prestes a acabar. Você não entende. Clara tentou se defender. Ele é meu pai. Houve um silêncio pesado, como se todas as palavras tivessem se esvaído da sala. Os rostos de seus amigos mudaram. Expressões misturadas de choque e descrença. Não, Clara. Ele não é como você pensa. Não confie nele, disse um dos antigos vizinhos, o Sr. Roberto, seus olhos embasbacados. Mas antes que pudesse questionar mais, um tremor forte atravessou a sala. E Matias apareceu na porta. Estamos perdendo tempo. A verdade é mais complicada do que vocês podem imaginar. Ele estava ofegante e aflito, a expressão tensa. Clara, precisamos ir. É a única maneira de salvar sua mãe. Salvar minha mãe? O que você fez, Cole? Ela, Clara, sentiu uma raiva fervente e o medo se transformando em um acúmulo de dúvidas. Ela foi levada. Eu vou te explicar tudo, mas primeiro precisamos sair. Matias avançou, mas essa proximidade apenas gerou mais alvoroço entre seus amigos. Ele tá mentindo, Clara. Letícia gritou de novo, a voz mesclada com a urgência que pressionava o peito dela. A verdade que ele quer que você veja é uma armadilha. Você pode se perder na escuridão. Clara olhou para Matias e voltou a Letícia. Todo o embate emocional estava desgastando sua mente. Mas vocês conhecem a história. O que ele diz faz sentido. De alguma forma, tudo se conecta. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma das paredes começou a tremer. E uma abertura surgiu. Do nada, uma luz intensa e brilhante irrompeu através da fissura. E uma figura se destacou, emergindo da escuridão. Clara ficou paralisada. À medida que a figura se aproximava,
Seu coração quase saiu pela boca. Era Beatriz, mas não era a Beatriz que ela conhecia. Os olhos dela estavam brilhantes, mas arregalados de uma forma que Clara não conseguia compreender. Clara, não acredite neles! Beatriz gritou com uma voz carregada de desespero. Por quê? O que você está escondendo? Clara estava em estado de choque. Cada palavra da mãe parecia um golpe. Porque os segredos que estão sendo revelados são maiores do que você pode imaginar. A linhagem é uma coisa complexa, Clara. Você não pode saber a verdade. E, com isso, Beatriz desmoronou, caindo ao chão. Não, mãe! Clara correu até ela, o pânico a dominando. O rosto de Beatriz estava pálido e Clara teve certeza de que algo terrível havia acontecido. O que você quer dizer por uma verdade? O que somos? Você não é apenas uma guardiã. Você é a chave para uma maldição que já foi lançada. E eu nunca quis que você soubesse. O olhar de Beatriz estava repleto de dor e uma tremenda tensão preenchia o ar. Matias, vendo a atenção de Clara voltada para Beatriz, aproveitou a oportunidade. Clara, a escolha que você tem a fazer agora é mais do que você imaginou. É sobre parar isso antes que seja tarde demais. Com um estrondo, a fissura na parede abriu-se ainda mais, sugando todos os presentes em um vórtice apocalíptico de luz e sombras. E no último momento, antes que Clara sentisse que tudo estava perdido, o olhar da mãe atravessou o espaço como se pedisse perdão. Mas antes que o mundo fosse engolido, uma frase soou como um sino. Clara, a verdade é mais obscura do que a noite. E nesse instante tudo na vida dela mudou. As linhas entre amigo e inimigo começaram a se apagar. E uma única pergunta ecoou em seu coração. O que exatamente significava ser parte daquela linhagem? Clara estava presa naquela atmosfera pesada. A pergunta sobre sua verdadeira natureza ecoava em sua mente. E quando a luz da fissura se extinguira, tudo começou a desmoronar ao seu redor. As sombras se arrastavam, como se quisessem engoli-la. Ela sentiu os braços de Beatriz emaranhados nas suas. Mas o que vinha a seguir era algo inimaginável. Clara, escute com atenção! Beatriz disse, a voz tremendo. É hora de você saber. Antes que Clara pudesse articular qualquer resposta, uma explosão de energia foi liberada. O ar ao redor delas estava vibrando. E então, assim como um relâmpago, uma revelação estonteante tomou forma. Clara olhou fixamente para sua mãe. O que você queria dizer com? Mas o desespero de Beatriz só aumentava. Não é o que você pensa. O que eu fiz foi para proteger você. A parede da sala começava a se encolher, revelando uma porta secreta atrás de um painel que Clara jamais havia notado. Precisamos ir agora! Beatriz puxou Clara, mas uma voz picoou por trás delas. Não, você não pode levá-la. Era Matias. A fúria estampada no rosto dele fazia Clara tremer. Ela não sabe de nada ainda. Eu sei sobre a linhagem, sobre o que representa. Clara gritou. O passado a esmagava e a urgência a empurrava a afastar-se dele. Na verdade, eu não sei de nada. O que você fez, Matias? Você me enganou? Ele hesitou, a raiva se misturando com uma centelha de tristeza. Eu nunca quis que você soubesse. Mas a situação mudou, Clara. E agora você precisa saber. Antes que pudesse rebater, um tremor ainda mais forte a fez perder o equilíbrio. As paredes pareciam sussurrar, e Clara olhou para Beatriz, que lutava para se manter firme. O quarto girava ao seu redor, como uma tempestade prestes a se formar. E naquele fatídico momento, um objeto estrondoso arremessado pela fissura atingiu Beatriz no peito. O impacto a fez cambalear, e Clara gritou: Mãe! A visão dela encarando, carregada de dor e revelações, deixou-a sem ar. Clara, escute, ele não é só seu pai. Ele é o verdadeiro herdeiro. O que você não sabe é que essa linhagem é antiga e cheia de traições. Beatriz colapsou, e Clara correu até ela. O que você está dizendo?
O que isso significa? O desespero tomou conta enquanto Matias se aproximava, o sorriso no rosto se transformando em uma expressão sombria. Cale-se! O que você fez foi uma traição, Beatriz. Ali estava a revelação crua. Clara olhou entre os dois. O que significava ser filha de um homem que também era parte do inimigo? Sua mente girava com perguntas e a cena se intensificava em ação. Estava perto, mas havia algo mais. Uma sombra familiar ao fundo. Clara, você é a chave. Você tem o poder de quebrar o ciclo, disse Beatriz, seus olhos brilhando com qualidade apaixonada. Você pode escolher. Escolher o quê? Ficar com a traição ou fugir da verdade? Clara estava prestes a se perder. Justo quando tudo parecia uma ilusão, a sombra ao fundo tomou forma. Era uma figura, não de seu passado, mas de seu futuro. De repente, a porta secreta se abriu com um estrondo e uma luz ofuscante disparou. Clara, você tem que vir. Rápido! A voz era clara, forte. Clara virou-se e viu uma mulher avançando, igual a Beatriz, mas com uma aura diferente. Seu olhar era dominador e seu semblante mostrava uma malícia que fez o coração de Clara gelar. É você! Clara reconheceu, desapontada. Como você pode estar aqui? Eu sempre estive, criança, escondida nas sombras, observando. A mulher sorriu. Uma expressão que sugeria não apenas intimidade, mas também lordose. E a verdade, Clara, é que você é mais poderosa do que imagina, muito mais do que qualquer um de nós. As palavras caíram como pedras, e Clara sentiu a vertigem. Todo o conhecimento que lhe havia sido ensinado, a vida em que acreditava tinha desmoronado em frações de segundos. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, o peso da confusão afundando seus ombros. Sou sua avó, a verdadeira guardiã da linhagem. A voz ressoou no espaço. Clara olhou para Matias, pela primeira vez vislumbrando algo além do medo. Ele estava em choque, incapaz de mover os lábios. Agora que a verdade é revelada, você precisa escolher um lado. Traição ou lealdade? A avó olhou para Clara, um olhar que parecia não apenas carregar maldições, mas também promessas. E enquanto o mundo à sua volta começava a desmoronar em confusão, a única coisa que Amanda poderia sentir era a inevitabilidade do destino. Em um instante, tudo mudara. Os segredos estavam à mercê, e em sua alma um novo fardo começava a crescer. Para onde ele iria agora? E que reviravolta mais aguardava nas sombras? Clara estava em estado de choque. A revelação de que sua avó era a verdadeira guardiã da linhagem a atingiu como um golpe. O coração dela pulsava freneticamente enquanto olhava para Beatriz, que parecia desmoronar sob o peso de segredos não revelados. A sala estava impregnada de tensão, e cada segundo parecia uma eternidade. Clara, você precisa perceber a verdade, gritou Beatriz, sua voz tremendo. Mas Clara estava paralisada, cada palavra da mãe soando como um eco distante. O olhar de Matias a atravessava, e ela estava tão confusa. Como tudo poderia ser tão complicado? O que ela menos esperava era que a porta se abrisse com um estrondo, revelando uma figura encapuzada. A sombra se movia com uma agilidade sobrenatural, causando um arrepio no ar. Preciso de você, Clara! Chamou a figura, sua voz ecoando como um lamento perdido. Sua escolha está chegando ao fim. Clara se virou, temendo que a figura fosse um inimigo, mas havia algo familiar no jeito de se mover. Algo que a fazia hesitar. Quem é você? Ela gritou, a voz falhando. Sou uma amiga, uma guardiã como você, respondeu afastando o capuz e revelando um rosto que Clara nunca imaginaria ver. A imagem que sempre viu em retratos antigos, a irmã gêmea de Beatriz. Eu sou Sofia. E você, Clara, está prestes a ser puxada para um destino que mudará sua vida para sempre. O silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Cada par de olhos se fixou nela, cheia de desconfiança e pavor. Clara mal conseguia entender, mas as palavras de Sofia ressoavam como um batuque.
Eu sei sobre a maldição, sobre o tesouro, sobre a linhagem. Beatriz agora estava em pé, um olhar de horror estampado no rosto. Você não devia estar aqui, Sofia. Não me force a escolher entre minha família e o legado. Uma onda de emoção turbilhonava dentro de Clara. Tudo parecia frágil, como uma taça prestes a se despedaçar. O que está acontecendo? Ela implorou, desesperada por clareza. Clara, você não tem ideia do que significa ser a última da linhagem. Não é só um título, é uma carga. A verdade é que nossa família criou esta maldição para proteger o que nunca deveria ter sido guardado. Sofia respondeu, avançando para mais perto. O poder que vocês têm não é só um presente, é uma maldição que arruinará a todos nós. Matias deu um passo à frente, interrompendo, crescendo de emoções. O que você sabe? A raiva em sua voz era palpável, e Clara percebeu que ele poderia ser parte do que estava se desenrolando. Seus próprios sentimentos o tornaram vulnerável, Sofia. Mas não estou aqui para jogar nesse jogo. Estou aqui para dar a Clara a escolha que não teve. E foi aí que tudo mudou. Uma explosão irrompeu ao redor deles, uma onda de luz banhando o espaço. Clara fechou os olhos e o ar ficou denso, quase como se o tempo tivesse parado. Quando abriu novamente, a sala estava em um estado de caos. A fissura, agora ainda maior, sugava tudo, como se planejasse devorar o passado e o presente. Clara, escolha agora! Matias gritou, agarrando o pulso dela. Este é o momento de decidir, ficar com a verdade ou continuar nesta escuridão. E então veio o grito, um grito que não era humano, algo que parecia ecoar das paredes. As sombras começaram a emergir, rostos conhecíveis surgindo, transformando a confusão em terror. Clara se deu conta de que aqueles rostos eram de antigos amigos, de pessoas que ela pensava que estavam seguras. Eram os que ela amava, estão sendo puxados para a escuridão. Não! Clara gritou, suas emoções se misturando. A sala começou a distorcer, cada figura parecendo uma miragem. Um sentimento de perda a envolveu. Mãe, eu preciso de você. E assim, no meio do colapso, uma resposta saiu. Não dela, mas da figura encapuzada. Você precisa saber a verdade total, Clara. O tesouro que você procura não é apenas uma herança. É um fardo que se passa por gerações, e eu sou o verdadeiro elo para quebrar isso. Mas a escolha é sua. O olhar dela se fixou em Sofia, e a tensão cresceu novamente. Uma pergunta permaneceu. Ela poderia aguentar essa verdade. O destino de todos parecia depender disso. E enquanto o espaço ao seu redor girava em caos, Clara se viu no centro, presa entre lealdade e revelação, entre amor e traição. O final não estava à vista, mas a verdadeira batalha havia apenas começado, e a linha entre o que era certo e o que era necessário se tornara nebulosa. E em meio àquela confusão, ela sussurrou, eu não sei o que escolher. Clara olhou para a fissura que se expandia diante dela, a sensação de desespero se intensificando. Beatriz estava no chão, e o olhar de Matias misturava raiva com preocupação. A sala vibrava com a energia que se acumulava, e a escolha que Clara precisava fazer ficou dolorosamente clara. Você é a chave, Clara, gritou Sofia, sendo a única que parecia calma em meio ao caos. A linhagem precisa de você. Nós precisamos de você. Clara sentiu a pressão apertar seu peito. A verdade estava mais próxima do que nunca, e a responsabilidade aterradora se instalava em seu ser. Clara, chamou Beatriz, sua voz falhando. Por favor, não se deixe levar pelas mentiras. Você é mais forte, você é minha filha. Uma onda de amor e dor atravessou Clara. A crença na verdade da mãe sempre esteve lá. Mas agora, com tantas revelações, tudo parecia um labirinto de desconfiança. Olhando para Matias, ela sentiu a conexão que nunca soubera. Você é meu pai? A pergunta escapuliu de sua boca, cheia de incredulidade. Sim, mas não como você pensa. O que quero é te proteger desse destino trágico. Matias deu um passo à frente, e Clara se sentiu dividida
entre o que conhecia e o que precisava saber. O ambiente ao redor delas começou a brilhar, a luz refletindo no olhar de Sofia. Clara, você precisa decidir. O poder que você tem é maior do que a maldição. Cada palavra dela reverberava como um trovão. A presença de sua avó era inegável, o impacto silencioso, mas igualmente poderoso. De repente, Clara soube que precisava dar um passo à frente. Aproximou-se da fissura, sentindo seu peso, e olhou em cada rosto ali presente. Se o que eu carrego é uma maldição, então eu quebro essa maldição. Não por medo, mas por amor. Amo vocês. A energia começou a se contorcer ao seu redor, como uma tempestade. E nesse momento, um silêncio tomou conta do espaço. Clara estendia as mãos para a luz, sentindo o poder correr por seus dedos. As figuras começaram a se transformar. A atmosfera pesava como chumbo, mas ao mesmo tempo havia uma esperança brilhando. Clara gritou: "Eu não aceito o passado! Estou pronta para o futuro!" Com um brilho ofuscante, a luz se rompeu e, em uma fração de segundo, todos foram puxados para dentro da fissura. A escuridão se despedaçou em 1000 pedaços enquanto uma nova energia radiava, unindo suas forças. Clara sentiu que a linhagem estava se curando, como um ciclo sendo cortado e refeito. Quando abriram os olhos, estavam em o espaço diferente. O ar era limpo e fresco. Clara reconheceu o lugar. Era o seu lar. Um lar renovado, sem sombras, onde as memórias amargas foram substituídas por risos e amor. Beatriz olhou para a filha, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Você quebrou a maldição, Clara. Você é a guardiã que nossa linhagem precisava. A voz cheia de orgulho da mãe fez Clara sentir-se finalmente completa. Matias se aproximou, um sorriso sincero estampado em seu rosto. Pela primeira vez, somos livres. E assim, o ciclo se completou. As trevas foram dissolvidas, mas Clara sabia que sempre haveria novos desafios e mistérios pela frente. O que mais eles teriam que enfrentar? E de repente, uma nova dúvida surgiu. Quem mais estava à espreita nas sombras da linhagem? Ela respirou fundo, percebeu que havia clareza e luz, mas sempre poderia haver mais por descobrir. E com um sorriso no rosto, Clara olhou para o horizonte. O futuro agora era completamente dela. E falou com convicção. Prepare-se, porque o melhor ainda está por vir. Agora, antes de irmos, preciso do seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa ser parte dessa comunidade.